A busca pela excelência empresarial começa muito antes da definição de metas e estratégias. É uma jornada que se inicia na capacitação, no desenvolvimento e no crescimento constante das pessoas que compõem uma organização. Nesse contexto, a perspectiva de aprendizado emerge como o alicerce sobre o qual todas as outras dimensões do sucesso organizacional se apoiam. É a chama que alimenta a inovação, a resiliência e a adaptabilidade. Nessa exploração, embarcaremos em uma jornada que revela a importância fundamental do desenvolvimento pessoal e profissional na execução dos objetivos estratégicos, mergulhado em estratégias práticas que não apenas mantêm as equipes atualizadas, mas também as capacitam a liderar e a se destacar em um mundo empresarial em constante evolução. Bem-vindo à Perspectiva de Aprendizado, o ponto de partida para uma busca ininterrupta pela excelência. Roda a vinheta. Como já disse Simon Sinek, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Seja bem-vindo ao episódio 14 do PlanoCast, onde a gente vai desmiuçar a perspectiva de aprendizado, fazendo um diagnóstico perfeito dela no planejamento estratégico, nessa perspectiva que se refere à capacidade que a empresa tem de manter seu capital intelectual com um grau elevado de motivação, de satisfação interna e de produtividade. Em resumo, é oferecer a infraestrutura necessária para a realização dos objetivos idealizados nas demais perspectivas de clientes, de processos internos e de financeiro. Trata-se da habilidade de inovar e melhorar a capacidade da empresa, agregando valor tanto interno quanto externo. E eu tô aqui com o Felipe Machado, o nosso diretor de pessoas de conhecimento dentro do plano empresarial, para a gente poder aqui, Felipe, desmiuçar. E a gente já vai começar quebrando tabus hoje, né, meu amigo? Essa é uma área que muitas vezes as empresas elas não percebem assim, uma forma de mensurar resultados, de criar indicadores. Como que realmente as empresas estão, como que a equipe está se desenvolvendo, como que essa perspectiva está se desenvolvendo. Seja bem-vindo, meu amigo. Beleza? Muito bem-vindos aí, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Então, isso realmente é um grande tabu que os empresários têm com relação a como que eu vou mensurar, né? Eu estou falando de pessoas, como que eu vou mensurar isso? E existem alguns indicadores que são muito importantes para fazer esse tipo de mensuração. Por exemplo, a rotatividade de empregados, né? De colaboradores. Isso é uma forma de mensurar. Tanto que existe aquela questão, né? A rotatividade ela pode ser por uma questão negativa dentro da empresa, né? E quando o empresário está num processo de planejamento, de organização da empresa também, existe a questão também de algumas pessoas saírem por um objetivo que o empresário tem, né? Mas essa rotatividade aqui que a gente está falando para mensurar é mais nesse sentido, de os colaboradores que não estão tendo interesse em permanecer dentro da empresa. Então esse é um ponto. Outro ponto que é importante mensurar também é o engajamento da equipe. Isso a gente consegue mensurar através de pesquisas, tem formas de mensuração também com testes, né, que a gente tem. A capacitação também é mensurável, quanto que eu estou capacitando, quanto que esse colaborador está aprendendo com a capacitação, os treinamentos. E também a satisfação, que a gente consegue mensurar através das pesquisas até a pesquisa de avaliação comportamental, por exemplo, a gente consegue mensurar o comportamento. E tem os relatórios, os assessments que a gente pode utilizar, que também trazem todo esse processo. Essa perspectiva, ela tem uma capacidade de avaliar a satisfação interna dos colaboradores, que ela está se tratando muito mais do cliente interno, né, que é o colaborador da empresa. Então esses indicadores eles são importantes para manter a equipe motivada, para manter a equipe engajada, porque o foco da perspectiva de aprendizado e de crescimento é a melhoria da capacidade que os colaboradores têm, a melhoria na parte de comunicação, é um alinhamento de informações, alinhar a estratégia da empresa com as pessoas,
porque essas pessoas que vão caminhar para chegar nessa estratégia. É também um foco na motivação da equipe, manter uma equipe motivada para buscar esse resultado. Então essa perspectiva ela é de suma importância, é aquilo que o Simon Sinek fala, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se o empresário ele não entende nada de pessoas, ele terá grandes dificuldades no processo. E também, se ele não entende, ele pode terceirizar alguns serviços para que essa etapa, essa perspectiva, ela seja desenvolvida de uma forma correta dentro da empresa. Com certeza, Felipe. E sabe que a gente tem que entender uma coisa, né? A estratégia de uma empresa, né? Ela é executada por pessoas, né? Então esse é um pilar quando a gente olha assim numa forma assim mais conhecida do planejamento estratégico, principalmente falando, né? A gente está falando de uma perspectiva que está na base do planejamento estratégico, né? É essa perspectiva que abastece todas as outras perspectivas para que as outras perspectivas se cumpram dentro dos objetivos que são traçados. Então é importante demais o empresário olhar para essa perspectiva com bastante atenção, né, Felipe? E você falou uma coisa ali, existem hoje maneiras técnicas conhecidas, assim, realmente que você pode ter uma profissionalização dessa área, né? Não precisa só aquela parte instintiva, né, Felipe? Eu sei lidar com pessoas ou eu não sei lidar com pessoas, né? Isso pode ser desenvolvido, a gente vai falar aqui das competências comportamentais, né? E um ponto que eu quero destacar, meus amigos, olha só, a gente está aqui, mais um episódio do Plano Cast, né? Usando a Bíblia do planejamento estratégico da imersão Plano A, né? Então esse documento aqui que é uma apostila onde os nossos alunos da imersão aprendem a fazer o planejamento estratégico na prática. Então o que a gente está aqui trabalhando como uma pauta desse nosso conteúdo aqui é o que a gente faz no dia a dia, é a nossa atividade. Então aqui não é só teoria, aqui é a nossa prática, é como a gente ensina na mentoria, é como a gente ensina na imersão Plano A, e é uma forma de você que está aí do outro lado, se quiser, como a gente diz, pega um papel e uma caneta na mão e vamos fazer, vamos exercitar, a gente está aqui para isso. E aí a gente está trazendo essa perspectiva de pessoas dentro desse contexto do planejamento estratégico. Isso que é importante a gente colocar. Mas a gente está falando disso, quando a gente fala no planejamento estratégico, né? Para quem sabe fazer e para quem entende a importância que ele tem, a gente está falando do dia a dia da empresa. Porque a gente tem uma defesa, né, Felipe, que o planejamento estratégico, o que que é? Eu estava até esses dias ouvindo um episódio nosso, né, e uma coisa que eu acho que faz muito sentido, a gente falou num dos episódios, né, o planejamento ele serve para quê? Para a gente planejar o futuro, para executar no presente. A ação ela acontece somente no presente, ela não acontece no futuro. Mas é com uma visão de futuro que a gente tem uma capacidade de fazer um presente que seja estratégico, que esteja visando algo que você quer construir e não somente apagando incêndios, né, Felipe? Então, olha só, uma das coisas, né, que a gente tem ali, quando a gente fala de pessoas, né, existem muitos pontos que são realmente intangíveis, mas a gente está buscando trazer para uma tangibilidade, né? E uma das coisas que a gente falou é a execução de tarefas. Um outro ponto que é muito importante, né, Felipe, é a questão da inovação e da adaptação, né? Porque quando a gente fala de um mundo em constante evolução, a gente está falando de um mundo que está inovando em coisas que estão acontecendo e de que maneira que a gente pode, estrategicamente falando, trazer essa inovação e essa adaptação. Por exemplo, ano passado, quase você não ouvia falar de inteligência artificial. Hoje em dia, cara, isso faz uma realidade. Você consegue hoje imaginar, por exemplo, Felipe, a nossa realidade hoje em dia sem inteligência artificial? O quanto de coisa que a gente ganha de tempo fazendo, de agilidade, de processo e tudo mais? Não tem como. O empresário ele tem que, inclusive a gente incentiva muito isso dentro das empresas que a gente atua, né? O empresário ele precisa se adaptar às mudanças e essa perspectiva de pessoas, ela incentiva a promoção de uma cultura de aprendizado contínuo. Então, por isso que é importante. A gente já se deparou até com empresários que às vezes querem fazer um trabalho ali de 6 meses, de 1 ano na empresa com relação à equipe e depois não quer mais, acha que a equipe está pronta. Mas não é assim. O planejamento estratégico a gente desmembra ele anualmente. E anualmente tem que ter treinamento, porque sempre tem coisa nova para aprender. E muitas vezes, às vezes, a gente se depara, por exemplo, com líderes, né? Líderes, que às vezes no passado eram pessoas, líderes muito bons e tal, enfim, na forma que antes a liderança ela era executada. Hoje isso mudou muito. A liderança mudou muito, ela está muito diferente do que era antes. Se esse líder ele não se adaptar a essa mudança,
ele vai perder espaço no mercado. E a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia, né? Inclusive porque essa parte da liderança, né, Felipe, se você pegar, por exemplo, né, em poucos anos, essa geração Z, que hoje é uma das gerações mais difíceis de se interpretar, em questão de 5 anos, elas vão dominar o mercado de trabalho, né? Então, essa parte da liderança é um ponto, cara, que se as pessoas não estiverem ligadas mesmo nesse sentido, cara, os líderes eles vão ficar totalmente perdidos, porque 5 anos é muito rápido esse processo. É muito rápido esse processo, né? Com certeza. E aí a gente vê, por exemplo, falando ainda de inovação e adaptação, vamos falar um tema, inteligência emocional. Isso não era falado antes. É E verdade. como que está sendo falado hoje? Porque as pessoas, elas estão cada vez mais carentes. Elas estão cada vez mais tendo dificuldade de ter essa inteligência emocional, de se relacionar e de gerenciar as próprias emoções. O líder ele tem que saber disso. Ele É tem que verdade. conhecer o mínimo, o básico de inteligência emocional para ele entender a pessoa, para poder ter uma comunicação efetiva e ter uma liderança efetiva. Só um ponto que você falou dos ativos intangíveis, que hoje o maior ativo das empresas são as pessoas, que é aquilo que você falou, elas sustentam todo o planejamento estratégico. Sem pessoas eu não tenho processo. Eu posso até ter, eu posso criar, mas quem vai executar são as pessoas. Então, sem pessoas eu não tenho marketing, eu não tenho clientes, porque eles que vão fazer esse movimento. E sem pessoas eu não tenho faturamento, né? Uhum. Então, as pessoas, elas são hoje, que tá se usando muito o termo de clientes internos, né? Que são os colaboradores, o maior ativo das empresas hoje. E aí, a gente falando de inovação e adaptação, uma coisa que é importante para esse contexto do planejamento estratégico, que tem ligação com a perspectiva de aprendizado, que é o engajamento e a motivação. Por exemplo, às vezes, Tomás, as pessoas, os líderes, os empresários, eles acham que tem uma fórmula para motivar. Existe uma fórmula para motivar. E acham que são ações específicas de motivação. Que às vezes a motivação é só eu ir lá e aumentar o salário do meu colaborador. E muitas vezes não é. Então a motivação, ela acontece no dia a dia. Claro que eu posso ter ações específicas para desenvolver essa motivação, mas a motivação que eu vejo assim, a essência dela é no dia a dia. Como que se dá isso? Engajamento e motivação. Uma coisa leva a outra. Eu vou definir o meu planejamento estratégico, eu vou juntar a equipe, envolver a equipe nessa definição, pedir ideias para quem está lá no operacional, que pode ter uma ideia muito boa para poder auxiliar em algum processo, por exemplo, da empresa. Isso aí, esse trabalho de engajamento, ele já gera motivação. A pessoa se sente parte, ela se sente envolvida com isso. Um outro exemplo, um líder que acompanha as pessoas no dia a dia. Vamos pegar uma equipe de vendas. Ele acompanha como é que tá, quanto que você já vendeu, tá precisando de alguma coisa. Tô aqui, se precisar me chama. Vamos lá, o que a gente pode fazer? Você tem alguma ideia? Isso motiva, isso engaja a equipe. Sabe? As pessoas acham que motivação é uma coisa... Não é dia a dia, cara. É ter liderança. Isso gera muita motivação. É a lida do dia a dia, né? E um ponto que aí é importante, né? Se você colocar, por exemplo, a questão de a área de pessoas, né, Felipe? Um ponto assim que eu vejo que é importantíssimo, né? A gente poder estar alinhado. Por que que a gente trabalha a área de pessoas? Que é um dos pilares que a gente foca na questão desse pilar do aprendizado, né? Um dos pontos principais. É para gerar mais competitividade. Entende? Por quê? Se a gente está falando que empresas são pessoas, essas pessoas bem motivadas, bem engajadas, trabalhando de uma forma sincronizada, o que que a gente está fazendo? A gente está gerando mais competitividade no mercado. A tua empresa está mais preparada. E isso faz uma conexão direta com a cultura organizacional. Então, quando a gente fala desse pilar de aprendizado, que é um pilar que aprendizado e conhecimento, aprendizado e crescimento, ele tem algumas formas de serem tratados no ambiente de planejamento estratégico, mas a gente está falando de pessoas, de uma forma geral, né? A cultura organizacional é o que dita a regra de tudo, né? Aquela outra frase muito conhecida, que a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Ou seja, não adianta você ter uma baita numa estratégia, uma coisa simplesmente mirabolante, se as pessoas que estão dentro da organização, elas não executarem. Esse dia eu estava ouvindo um podcast, Felipe, e aí o João Apolinari estava falando, eu achei muito legal isso, cara, porque ele falou que naquele momento
ele despertou de uma maneira que ele não tinha despertado ainda. Que ele falou que na época da pandemia, quando travou tudo, que trancou tudo, que em quase 15 dias as empresas não puderam operar, ele falou que ele ia no escritório da Polishop em São Paulo, que quase 1.000 pessoas trabalham, e ele andava pelos corredores, cara, e aquilo tudo vazio. Tudo vazio. Ele falou que deu uma deprê nele, e ali ele falou, cara, realmente, as empresas são pessoas. Porque ali antes tinham pessoas vibrando, comemorando, comprando, vendendo, agindo. E a hora que aquelas pessoas saíram, ficou as paredes, ficou as mesas, ficou os computadores. Então parece às vezes uma demagogia, ou parece uma coisa assim muito bonitinha, né? E eu até costumo falar, a gente não está falando de puff colorido, entende? A gente está falando realmente de você tratar as pessoas com respeito, com consideração e dar para elas uma visão de futuro. E foi uma outra coisa que ele falou que eu achei legal também, Felipe, que a gente tem falado isso algumas vezes, né? As empresas, elas têm a capacidade de dar propósito para as pessoas. Entende? Porque às vezes as pessoas elas estão ali meio à deriva nesse mundão e quando elas olham uma empresa que tem um propósito, que tem um objetivo, que tem uma busca, as pessoas acabam assimilando isso para a própria vida delas e trabalhando de uma forma totalmente diferente, né? E é por isso que para construir uma cultura legal, Felipe, um dos pontos principais, né, meu amigo, é a parte da gente estar, que você falou antes na questão do aprendizado constante, e para esse aprendizado constante acontecer, um dos pontos que eu vejo que é fundamental e os empresários falham muito, a gente está sempre se policiando nisso, a importância de um feedback, né? E de um feedback assertivo, né, Felipe? Com certeza. Você falou 3 pontos aí da competitividade, que as empresas que investem na capacitação da equipe, além de serem empresas mais competitivas, elas têm uma capacidade de atrair talentos. Pessoas de fora que estão vendo aquela empresa, que se interessam pela forma como aquela empresa ela é conduzida e querem ir para essa empresa. E essa questão, Tomás, eu vejo que é muito importante, porque quando eu tenho uma equipe capacitada e trazendo isso para a questão da competitividade, eu consigo vender valor e não preço. Entende? Eu consigo ser competitivo no mercado vendendo valor. E não competitivo competindo por preço baixo. Porque eu tenho uma equipe top que sabe o que eu estou querendo e que vende valor. Então eu consigo ser competitivo de uma forma mais vamos dizer assim, mais Efetiva. mais efetiva. É E aí você falou da cultura, a cultura organizacional, que aí você até falou da questão do propósito, né? Isso é uma chave, cara. É uma chave. Porque a cultura ela tem a ver com isso. O colaborador, ele perceber que a empresa ela tem um norte, ela tem um foco, ela tem uma direção, que ela valoriza quem está ali. E ter uma visão, isso dá para o colaborador uma visão a longo prazo. Porque as pessoas são muito imediatistas, elas já entram, já querem crescer, já querem melhorar o salário, mas aí vai ver o que essa pessoa está entregando, ela está, de fato, valendo o que ela recebe. E aí quando você dá uma perspectiva, quando você dá um norte, quando você dá uma visão, as pessoas elas entendem isso a longo prazo e acompanham todo esse processo. Então isso gera uma cultura muito positiva dentro da empresa. É claro que esse ponto, né, Felipe, a gente percebe no dia a dia, que eu já vi, por exemplo, um empresário falar assim, não, mas eu já dei a visão. Eu já falei lá no começo do ano que a gente quer chegar na meta de 100 milhões, por exemplo, né? Aí existem 2 pontos, né? Primeiro, como se a visão fosse só o faturamento, entende? Eu acho que essa é uma visão importante de se ter, porque ela que vai pagar a conta, mas eu não vejo que pode ser só essa motivação, entende? Não pode ser só esse o ponto. E outra, você falou no começo do ano, então se lembre de falar no começo do mês, no começo da semana, no começo do dia, no começo da tarde, entende? Por quê? As pessoas, elas estão dispersas, elas estão com muito acesso à informação, é muita coisa que acontece no mesmo dia. Então, se o empresário fala, não, mas no começo do ano a gente mostrou todo o planejamento estratégico. Tá, você mostrou depois no mês seguinte o cumprimento do primeiro mês, no segundo mês o cumprimento do segundo mês, entende? De que maneira que isso está sendo relembrado gradativamente dentro do processo, né, cara? Porque senão simplesmente foge, entende? As pessoas, na hora que elas vê, elas ficaram imersas no dia a dia e a estratégia, que era o ponto principal, simplesmente não se cumpriu, né? Essa é uma realidade que a gente vê nas empresas, sabe? Que muitas vezes o empresário, ele acha que é uma ação que ele vai fazer ali, uma comunicação que ele vai dar e que está tudo resolvido. E é uma coisa que eu sempre falo, principalmente quando eu estou fazendo a palestra, que a gente tem a nossa palestra aqui de feedback, né? Que é o seguinte, o óbvio tem que ser dito. E tem que ser dito quantas vezes for necessário.
Vamos pegar o mesmo exemplo trazendo para um processo. Eu crio um processo novo na minha empresa. Eu vou ter que treinar ele 10, 15 vezes. É assim mesmo, vai ter que treinar. A realidade é essa. É verdade. A realidade é essa, porque as pessoas elas precisam desse acompanhamento. E isso tem uma relação direta com o feedback, que a gente acabou de falar. E o feedback ele gera aprendizado. O líder, a liderança da empresa está acompanhando as pessoas e dando feedback. Ó, cara, ó, nossa visão é essa. Isso aí que você está falando, você está saindo um pouco desse caminho. Então volta para cá. Faz isso aqui. Vamos seguir aqui nessa linha. E aí vai direcionando e as pessoas vão aprendendo, vão entendendo. E esse ponto que você colocou agora, eu vejo que ele é fundamental, porque o que acontece? Quando você tem essa visão, né, e isso está constantemente sendo relembrado para as pessoas, a simples atitude das pessoas no dia a dia, você consegue fazer essa pergunta. Olha, a tua ideia ela é legal. Você acha que ela aproxima a gente daquela estratégia que a gente combinou, daquela meta que a gente combinou? Ela aproxima ou ela afasta? Entende? Por isso que eu acho tão interessante, né, Felipe? Porque a gente recentemente agora renovou a nossa visão enquanto plano empresarial, e ela estava até 2028, a gente estendeu ela agora até 2030, né? E o quanto ficou mais claro para nós o caminho para chegar nessa visão, entende? O quanto isso remotivou o processo que a gente já estava, assim, megamente sangue nos olhos, aquilo deu mais clareza para nós ainda, e o quanto isso vai nos ajudar agora em 2024, dentro de um processo de desmembramento disso. Por quê? Isso é uma coisa que eu vejo que é fundamental, sabe, Felipe? Você fazer um desmembramento do plano estratégico para o ano, ele é importantíssimo, é ali quando as coisas vão acontecer. Mês a mês, dia a dia, semana a semana, beleza. Agora, isso precisa estar conectado a algo além desse ano. Porque senão o que acontece? Você fica assim, ó, muito imediatista, entende? Aí você acaba fazendo as coisas de uma maneira muito imediata, fica tudo provisório, entende? Um investimento, às vezes, que poderia ser algo definitivo para 10 anos, você faz só para 6 meses, e daqui a pouco em 6 meses tem que fazer de novo, e assim sucessivamente. E aí um ponto, Felipe, que eu vejo que ele é importante, quando a gente pega assim, a gente tem uma estratégia, né? A gente tem uma estratégia. Como que a gente faz, no teu entendimento, você que é um especialista em pessoas, né? Como que a gente faz para identificar as competências necessárias para execução da estratégia? Ou seja, eu fui lá, junto com a minha equipe sênior, junto com com a minha alta gestão, com a alta liderança, dei um norte estratégico para a empresa, e agora eu preciso saber como é que eu vou executar isso. Como é que você vê que na prática, porque a gente tem aqui um compromisso, empresário, da gente poder trazer para ti como fazer. Né, Felipe? Esses são os nossos valores que a gente reviu de novo, né? A simplicidade da aplicação do dia a dia. Como é que você vê, meu amigo? Cara, isso é muito importante. A gente tem as competências técnicas e a gente tem as competências comportamentais. E eu preciso ter a definição das duas para eu chegar onde eu quero chegar dentro da empresa, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou analisar a estratégia da empresa, aí pega todas as perspectivas, desmembra em objetivos, aqueles objetivos vão gerar algumas ações, projetos. Aí eu vou identificar a primeira coisa, quais são as competências que eu já tenho, que a minha equipe já tem dentro da empresa. Tem que fazer esse levantamento. Tanto técnicas quanto comportamentais. Competências técnicas são as competências relacionadas, por exemplo, à execução de um processo, ao conhecimento de marketing, mais nesse sentido técnico. E as competências comportamentais, elas estão ligadas ao dia a dia, atitude, comportamento das pessoas, como que a pessoa se porta em determinada situação, né? E eu preciso das duas. E aí, a partir do momento que eu mapeei as competências que eu já tenho, eu vou identificar o que eu preciso para chegar aonde eu quero chegar. Se eu preciso desenvolver alguma competência nova, provavelmente vai ter que desenvolver, quase que 100% de chance que sim. E aí eu vou pegar o mapeamento que eu fiz com o novo mapeamento e vou ver esse gap que tem na minha equipe. E aí eu vou fazer todo o trabalho, identificar essas lacunas e vou fazer todo o trabalho de capacitação, de treinamento e de desenvolvimento dessas competências. Então para a gente aí juntar esses 3 pontos e ficar claro para você que está ouvindo a gente tem uma estratégia que vamos pegar um triângulo, né? A gente tem uma estratégia que está no bico desse triângulo. A gente vai ver as competências que a gente tem e as competências que a gente não tem, para definir o plano de ação de desenvolvimento dessas competências. Vamos dar um exemplo. Você quer expandir a empresa.
Você quer criar naquele ano 2 filiais novas. Para você criar uma filial nova, você vai precisar de gerência, você vai precisar de liderança, você vai precisar de pessoas que assumam esse trabalho lá. Aí você pode tanto ir contratar pessoas naquela cidade que vão precisar executar essas funções, ou seja, você vai precisar ter um nível assertivo de contratação, então daqui a pouco aqui pode ter uma competência a ser desenvolvida na empresa, ou você vai pegar algum funcionário que está numa unidade e vai transferir ele, vai levar ele para essa outra unidade, e esse profissional vai ter que desenvolver, caso ele ainda não tenha, que está nessas lacunas que você falou, as habilidades de liderança, de gestão de pessoas que possivelmente essa pessoa não tem. Então aqui a gente está exemplificando o como que isso na prática acontece. Por isso que é importante ter estratégia. Por isso que é importante olhar o futuro. Para a hora que você olhar a tua equipe, e aí quando você olha a tua equipe, você não vai olhar a tua equipe no sentido de defeitos, de falhas. Ah, mas eu não tenho líderes. Cara, às vezes você não tinha porque você não precisava ter. De repente numa escala ou numa quantidade. Agora que você definiu a estratégia, você vai precisar ter. Então como que a gente vai fazer isso? Né? Felipe, a gente pegar o nosso plano, né? Como é que a gente vai impactar 1 milhão de empreendedores? Vamos precisar de mais mentores, braço, né? de mais braços. Então isso aí vai gerar para nós uma série de ações de formação de pessoas capacitadas a ministrar treinamentos, a executar as imersões, entende? E sem contar toda a capacidade de gestão e desenvolvimento que a gente vai precisar estar alinhando também, né? E isso aí que você falou, Tomás, estende também para a própria equipe que já está na empresa, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma liderança, mas agora eu estou pegando um outro projeto que esse cara vai ter que liderar mais pessoas. E eu sei que ele tem algumas deficiências ali. Então eu vou fazer um trabalho de capacitação com o líder que eu já tenho ali. E é importante sempre a gente olhar para as pessoas com uma visão de desenvolvimento, né? Com uma visão de melhoria. Que isso a gente até fazendo um gancho aqui com o feedback, né? Não existe feedback negativo. Eu sempre bato nessa tecla nas empresas. Não existe feedback negativo. Desde que o feedback esteja sendo realizado da forma correta, ele não é negativo. Ou ele é de reconhecimento, ou ele é de um apontamento de uma oportunidade de melhoria para a pessoa. Perfeito. Mas não negativo. Negativo existe se a pessoa não tiver a capacidade de dar um feedback. Agora, se a pessoa conhece a técnica, ela vai poder fazer isso. E aí, isso também é importante que eu falei do feedback, porque tem a ver com reconhecimento, tem a ver com a valorização do colaborador. Uma das ações é o feedback. Cara, a gente falou da motivação. O que motiva um colaborador? Um feedback. O feedback motiva a pessoa. Se a pessoa tem uma condição, uma capacidade de dar um feedback bem feito, ela motiva. E olha só, você estava falando disso, né? Lembra que a gente estava viajando essa semana, né? E falando a respeito, inclusive, de uma pessoa da nossa equipe, que através do feedback, a gente recuperou a pessoa. Entende? E foi um feedback num sentido claro, direto, reto, extremamente, assim, norteador para a pessoa, que deu para a pessoa uma condição de clareza e despertou dentro dela uma capacidade de fazer que eu acredito que nem essa pessoa sabia que ela tinha. Entende? Então o importante que muitas vezes o empresário ele fica ali cheio de dedos, com medo de falar, com medo de magoar, com medo de não sei o quê, mas a chave está nisso que você falou. A condição de executar um feedback de uma forma certa. Entende? Uma forma certa, que é tendo para essa pessoa uma visão do futuro, tendo para essa pessoa uma análise do que ela está fazendo, de que maneira que ela está se auto-prejudicando, na forma que ela está prejudicando a equipe, e o nosso objetivo de que a pessoa se corrija para continuar com a gente. Acho que esse é o ponto, entende? O resgate dessas pessoas, entende? No sentido que assim, cara, você é bom, cara. Você sabe fazer, eu já vi que você sabe. O que está acontecendo que você não está conseguindo fazer? Entende? Muitas vezes vai se ter uma permissão para o não fazer, uma permissão para o fazer de qualquer jeito, uma permissão para, sabe, aquele comodismo do dia a dia, Felipe. Isso é tóxico demais, cara. É tóxico demais. A gente vê empresários que hoje, infelizmente, é uma realidade, são refém dos colaboradores, são refém. As decisões estratégicas acabam sendo baseadas. Não, mas é que o cara não vai gostar. Não, mas é que a pessoa não, ela vai se sentir desconfortável. Não, cara, pelo amor de Deus, é a tua empresa. Eu costumo colocar assim, Felipe, respeita a tua história, empreendedor, entende? A tua luta, a tua dedicação. Você vai deixar mesmo que alguém chegue e sente na janelinha? Não faz sentido. Isso é cultura. É cultura, claro que é cultura. Porque assim, a empresa fala assim, minha empresa não tem uma cultura. Tem, meu amigo. Tem. Com certeza. A cultura é o jeito que as pessoas fazem as coisas. É o jeito que a equipe, ela
se comporta, é o jeito que a equipe trabalha. Então, a cultura você tem. E o empresário mostra a cultura que ele quer dentro da empresa, que ele permite dentro da empresa, pelas pessoas que ele demite e pelas pessoas que ele não demite. Pelas pessoas que ele contrata e pelas pessoas que ele não contrata. Então, quando você traz uma pessoa inovadora, que se desenvolve, que trabalha, que faz a coisa acontecer, você está mostrando para a tua equipe que é esse nível de pessoa que você quer lá dentro. Da mesma forma que quando uma pessoa não está cumprindo, não está fazendo, não está executando, e o gestor está permitindo que isso aconteça, não está corrigindo, não está orientando, não está fazendo o que precisa ser feito, ele está mostrando para as outras pessoas que aquilo é permitido dentro da empresa. E muitas vezes isso acontece, né, Felipe? Você fala, as coisas estavam tudo bem, de repente começou a ficar meio estranho o clima, uma pessoa começou a ficar descontente, porque todo mundo ficou descontente. É a laranja podre. É a disseminação da fofoca. É a disseminação da fofoca, porque às vezes uma pessoa que ela tá num nível errado, digamos assim, de engajamento, de motivação, ela tá desconectada com todo aquele propósito que está acontecendo, se ela não for corrigida, se ela não for orientada, ela vai rapidamente contaminar as outras pessoas. Você falou para mim ontem, né? A contaminação negativa, digamos assim, né? Ela é muito mais rápida que a positiva, né? As pessoas que estão motivadas, elas não têm a mesma capacidade de motivar outras pessoas, como as pessoas que estão desmotivadas têm a capacidade de desmotivar outras pessoas, né? Infelizmente, a realidade que eu vejo nas empresas é essa. A capacidade de disseminação de uma fofoca ela é muito maior do que a capacidade de uma motivação. Agora, se a pessoa ela é uma pessoa que sabe inspirar, que sabe motivar as pessoas, isso aí também contamina, né? É contagioso. Ô Felipe, como é que você colocaria assim, ó, para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui, possa ter uma clareza melhor, que eu vejo assim que não existe uma... Receita de bolo. Vamos tentar dar uma receita de bolo? Talvez é isso. O que é uma competência comportamental? O que é uma competência técnica na prática, assim? Como é que o empresário entende a diferença de uma coisa e de outra? A competência técnica, por exemplo, o conhecimento de um determinado produto, o conhecimento de um determinado serviço que eu presto dentro da minha empresa. Isso é uma competência técnica. Outro exemplo, as pessoas que têm uma capacidade de fazer um bom planejamento de projeto. Isso é uma competência técnica. São pessoas tecnicamente muito boas no planejamento de projetos. Outra competência, pessoas que têm estratégias de marketing de conteúdo, por exemplo. Eu estou falando de uma competência técnica. Pessoa que tem a capacidade de fazer uma boa gestão de risco. Competência técnica. Gestão de qualidade. Competência técnica. Ferramentas de gestão de projeto. Competência técnica. Então, tudo isso aí eu estou falando de competência técnica. Como, por exemplo, eu preciso de um colaborador que saiba falar inglês. Competência técnica. Certo? Aí, quando eu vou para competências comportamentais. As competências comportamentais elas estão ligadas à atitude. Elas estão ligadas, obviamente, ao comportamento da pessoa. Então, por exemplo, competências comportamentais, que hoje eu vejo que são extremamente importantes nas empresas. Por exemplo, inteligência emocional. Essa daí é uma das mais importantes na minha visão. Criatividade. A pessoa que tem uma capacidade criativa porque a criatividade eu vejo que ela está aliada a uma outra competência comportamental, que é a capacidade de resolver problemas com efetividade. Adaptabilidade. São competências comportamentais. Atendimento ao cliente. Competência comportamental. Dentro do atendimento ao cliente eu preciso de ter técnicas, mas tem muito comportamental. Porque eu estou lidando com outra pessoa. Eu preciso entrar na mente daquela pessoa. Por exemplo, um vendedor. Eu tenho que entrar na mente do cliente para entender a necessidade do cliente. Comportamental. Totalmente comportamental. Então, é basicamente essas diferenças que eu vejo que são bem práticas assim, pro empresário entender. Né? Uma parte é técnica. Empresário, presta atenção nisso aqui. A parte comportamental é mais difícil de ser desenvolvida que a parte técnica. Então, se você está num processo de contratação de pessoas e você identifica que aquele candidato ele tem um fit com as suas competências comportamentais e não tem tanto o que você quer tecnicamente dessa pessoa, é muito mais fácil você ter essa pessoa que tem um bom comportamento dentro da empresa e desenvolver a parte técnica do que você desenvolver a parte comportamental. Tanto que muitas empresas
elas, mais antigamente um pouco, né? Elas contratavam muito pelo currículo, pela parte técnica da pessoa. Pô, esse cara é muito bom, cara, tem curso não sei aonde e tal. Aí colocava o cara lá dentro da empresa. Era um péssimo líder, não respeitava as pessoas, não convivia bem, não dava um bom dia quando chegava na empresa. Então o comportamental do cara era terrível. E aí o cara era mandado embora por falta de competência comportamental. Então é muito mais fácil você desenvolver uma competência técnica do que uma competência comportamental. E olha que interessante isso, Felipe. Eu estava ontem entrevistando uma pessoa para uma vaga sênior de marketing para um cliente nosso. E essa pessoa, ela falando todas as habilidades dela, todo o histórico dela, um background assim interessantíssimo, um histórico de grandes empresas, multinacionais e tal. Daí eu perguntei para ela assim, eu falei, me diga uma coisa, aonde que você vê que você ainda falha? E ela, como assim? Eu falei, não, é que você se mostra uma pessoa dinâmica, uma pessoa que tem um tanto de habilidades, né? Mas com base nisso, você deve também perceber as coisas que você precisa melhorar. Daí ela falou assim, eu não estava esperando essa pergunta. Eu falei, então tá, então me responde, né? E ela começou a conversar, e daí ela pegou e falou assim, olha, tem uma coisa que eu acho que me atrapalha ainda. Ela falou assim, eu tenho um ritmo para fazer as coisas. E nem sempre eu consigo que todos tenham o mesmo ritmo, ou que os outros setores tenham o mesmo ritmo, e eu já me prejudiquei com isso, porque eu acabo acelerando muito as pessoas, acelerando os processos e não tenho paciência. Aí você vê, ó, uma pessoa cheia de capacidades técnicas, sabe fazer, sabe executar e tudo mais, mas comportamentalmente falando, tem a parte da paciência ali, por exemplo, dela, que é um calcanhar para ela. E que às vezes coloca em risco toda a capacidade técnica dela de fazer, simplesmente por ela estar, às vezes, num descompasso com o restante da equipe, ou numa sincronia de gestão de equipe. E aí, Felipe, entra um ponto, cara, que eu vejo assim, ó, às vezes acontece isso com a gente, né? Uma empresa chama a gente para falar assim, olha, eu quero desenvolver a minha equipe. Aí você fala, legal, beleza, vamos lá, vamos fazer isso. Aí você chega para a pessoa, qual que é a estratégia? Não, a gente ainda está alinhando e tal, mas enquanto isso eu quero ir preparando a equipe. Olha, mas aí você vai preparar a equipe para quê? Aí isso se conecta com outro ponto ainda. Tá, legal, a gente vai desenvolver a tua equipe. Como que é a tua estrutura organizacional? Como é que é o seu organograma? Como é que é a definição assim de funções, responsabilidades, competências, quem manda, quem obedece, qual que é o fluxo de informação? Não, a gente ainda não tem isso. Tá, mas aí você vai desenvolver o quê? Como? Baseado no quê? Né, Felipe? Aí você pega assim, vamos desenvolver as competências da pessoa. Tá, então vamos estruturar isso antes. Entende? Que é uma coisa que às vezes o que eu vejo, Felipe? As empresas saem treinando, saem executando, saem fazendo, mas de uma forma assim desincronizada, sem continuidade, sem uma identificação exata, aquilo que você falou antes de quais as competências que eu tenho, quais as competências que eu não tenho, entende? Diante de uma estrutura de equipe. Que esse que é o ponto, né, cara? Esse daí é infelizmente assim um gargalo de muitas empresas. Por quê, Tomás? A gente está falando da construção de um organograma. O organograma é o que vai organizar a estrutura empresarial. Ele organiza. Então, eu não tenho como, para mim, na minha cabeça não entra que isso é uma coisa ruim, cara. Não entra. Mas na cabeça de muitos empresários entra. Ah, pra que eu vou fazer isso? É uma imagenzinha cheia de quadradinho com o nome de cada função. Meu amigo, isso é importante demais. É importante demais porque você está organizando a sua estrutura empresarial. Então esse ponto, ele é fundamental. Por quê? Como que eu vou treinar uma pessoa? Por que eu estou falando do organograma? Porque o organograma estão as funções. Ou cargos, para as pessoas entenderem. Funções. Só que não é só aquilo ali. Eu preciso pegar aquilo ali e desmembrar. Aí eu vou desmembrar em responsabilidades. Eu vou desmembrar em autoridades. O meu vendedor, qual que é a responsabilidade do meu vendedor? Ah, o meu vendedor precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Aí tem toda a responsabilidade que o cara precisa. Pô, legal. Qual que é a autoridade dele? Não, ele tem autoridade até isso aqui. Pode dar tal desconto, não sei o que, tal. Pode fazer isso, pode fazer aquilo. Beleza, autoridade. Tá. Para o meu vendedor executar tudo isso aqui que eu estou colocando para ele de responsabilidade, qual a competência que ele precisa ter? Tá vendo como é que as coisas começam a se encaixar? Aí, porque a gente tem muitos exemplos disso, né? Às vezes o empresário chama a gente para ir para a empresa, não, eu não preciso, eu só quero
É porque tem minha liderança lá, meus gerentes, eu preciso trabalhar ali, meus gerentes. Tá, você tem organograma? Não. Precisa fazer o organograma para trabalhar hoje? Ah, não precisa não. Vamos Eu quero só uma palestra por mês. Só uma coisinha assim para poder dar um start assim, para dar uma motivada na galera. Mas, cara, você vai desenvolver uma coisa sem ter um ponto de partida, é difícil. Aí quando a gente tem o organograma, tem as funções, eu preciso de tal competência para executar essa função, aí fica um trabalho muito mais assertivo. Porque eu vou fazer o que a empresa precisa, o que os colaboradores precisam para poder se desenvolverem. E outro ponto, alinhado à estratégia da empresa. Que também, se não tem estratégia, fica mais difícil de eu saber o que fazer para poder chegar onde eu quero chegar, né? Então eu tenho a estratégia, eu tenho meu planejamento estratégico. Dentro do meu planejamento estratégico, eu tenho o que eu preciso fazer. Dentro do que eu preciso fazer, eu tenho as funções que as pessoas vão executar para poder fazer aquilo. Dentro das funções tem as responsabilidades que cada pessoa tem. E dentro disso tem as competências que elas precisam executar, que elas já têm e que elas não têm, para poder fazer o processo caminhar. Então, cara, essa visão de desmembrar tudo isso, ela é muito importante para o empresário não ficar achando que organograma, que isso é coisa só para embelezar a empresa. Porque isso, infelizmente, é um mito que existe. Ou para burocratizar, né, Felipe? Porque muitas vezes acabam identificando dessa forma também. Porque isso que você está colocando, olha só, alguém pode estar ouvindo assim e pensar, mas aí vai ficar muito difícil. Realmente não é fácil. Né? A gente administrar uma empresa hoje em dia, com tudo que envolve essa administração, com tudo que envolve as responsabilidades que se tem para o empresário, com tudo que se espera hoje. Porque uma empresa hoje, Felipe, não se espera mais apenas que ela venda um produto ou um serviço. Hoje em dia se espera que ela preserve o meio ambiente, se espera que ela tenha um impacto positivo na comunidade, se espera que ela faça uma transformação em alguma coisa. Então está mais difícil. Antigamente, a gente estava esses dias falando disso, inclusive na questão do varejo, né? Você pegava, por exemplo, as varejistas, né? Vou dar um exemplo aqui, as Casas Bahia. Nos anos 80, 90, 2000, por exemplo, dominavam o mercado do varejo. Eram só eles, praticamente. Ou seja, eram eles e mais um ou dois. Aí, vamos dizer assim, eles faziam do jeito que queria. Abria uma loja, prestava o serviço que queria, do jeito que queria, entregava do jeito que queria. Por quê? Porque não tinha concorrência. Hoje, a pessoa pega o celular no bolso, ela compra da China. Ela compra dos Estados Unidos, ela manda vir do Paraguai. Ou seja, o acesso está muito maior. Aí o que a gente vê acontecendo, por exemplo, com muitas varejistas? Quebrando. Elas não estão dando conta. Por quê? Era só o preço. Ou seja, hoje em dia, não é só o preço. Para que não seja só o preço, é aquilo que você falou antes, desenvolva as pessoas. Para você desenvolver as pessoas, você precisa ter uma estratégia. Para que essa estratégia se cumpra, você precisa organizar isso dentro, uma das coisas, de um organograma, onde dentro dele você organiza várias outras coisas. E aí você consegue saber aonde posicionar as pessoas e também, no sentido assim, tanto de contratação, como de aproveitamento dentro da equipe. Né, Felipe? Porque às vezes você pega ter uma pessoa muito boa de liderança e que às vezes tecnicamente ela não é tão, assim, prática, não sabe fazer tão bem certinho, mas é uma generalista, por exemplo, você pode trazer essa pessoa para uma função de mais visão, de mais organização, de mais liderança e trazer um técnico para fazer aquilo com um pouco mais de assertividade, né? Então, o que eu vejo assim, Felipe? Aqui a gente começa a mostrar o quê? Aquilo que a gente fala muitas vezes, eu vejo que é uma verdade muito real. O que trouxe as empresas até um momento não necessariamente mesmo vai conseguir levá-las adiante. Por quê? A realidade é outra. Eu até contei isso uma vez já. Uma vez um cliente me perguntou, tá, isso quer dizer então que as empresinhas pequenas que não se organizarem, elas vão tudo fechar? Vão. Mais cedo ou mais tarde eu acredito que vão. Porque se hoje, a gente está aqui em 2023, quase 2024, está nesse nível de competitividade, está nesse nível de excelência as coisas, cara, como é que vai ser 2030? Como é que vai ser 2040? Entende? A mesma coisa da inteligência artificial. Ela vai ser uma vantagem competitiva? Não, ela vai ser uma desvantagem para quem não fizer. Porque vai todo mundo usar, vai todo mundo fazer. Eu estava agora de pouco falando com o Maurício, falei, cara, vamos ali ver bem certinho para a questão dos vídeos com inteligência artificial. Porque daqui a pouco você coloca só o texto, a inteligência artificial faz o vídeo, faz a locução, faz o cenário, edita, corta, quase pronto. Ou seja, a nossa inteligência fica no quê? No conteúdo. No fazer o conteúdo. A operacionalização disso, cara, vai estar cada vez mais dinâmico esse processo. Então, eu acho importante, sabe, Felipe, a gente falar num tom assim para o empresário, que ele entenda que não dá mais para deixar para amanhã, entende?
Ele não dá mais para deixar amanhã, tem que ter uma condição de fazer. E uma das formas, inclusive, de fazer, que a gente explica, é a nossa metodologia, é através do planejamento estratégico. Que ele não vai ser a resposta para tudo, mas ele pode fazer todas as perguntas que sejam necessárias. E aí, com base nessas perguntas, você busca as respostas. Eu estava ontem conversando com o mentorado nosso, eu falei para ele, cara, as respostas a gente não vai ter. Agora, algumas perguntas a gente vai te fazer. E com base nessas perguntas, é que você, como capitão do seu navio aí, é que vai buscar essas respostas e vai buscar como fazer. E aí, Felipe, para a gente deixar uma dica, né? A imersão Plano A é um momento que a gente tem na nossa metodologia, que é a porta de entrada para a nossa metodologia, onde em 2 dias você, empreendedor, consegue, na prática, fazer o planejamento estratégico da sua empresa. Eu não sei em que momento que você está ouvindo esse episódio, mas a gente tem uma próxima turma agora, 19 e 20 de janeiro, em Fraiburgo, no Hotel Renard. A segunda turma que vai acontecer em Fraiburgo. E em 2024 a gente vai ter edições todos os meses. Então acessa o nosso site, dá uma olhada lá que você vai ter uma condição de, se você não puder participar agora em janeiro de 2024, em fevereiro vai ter outra, em março vai ter outra, você vai conseguir acessar e ver. E aí a gente tem aqui, Felipe, um dever de casa que a gente combinou, né? Que é uma tarefa prática para o nosso empresário, para você poder mensurar e fazer esse diagnóstico de uma forma mais assertiva possível de como que está esse pilar de pessoas, de aprendizado dentro da sua organização. É isso mesmo, Felipe? Com certeza. E o que você falou aí, essa perspectiva por isso que o nome é perspectiva de aprendizado e crescimento. Ela vai dar essa base para a empresa acompanhar todas essas mudanças que estão acontecendo no mercado, todas essas transformações. Então precisa investir em pessoas, é necessário. Isso isso é uma regra, é um dever do empresário fazer isso. E antes da gente entrar nessas perguntas, só para fechar a parte do organograma que a gente estava falando, de definir tudo isso, para o empresário que não tem isso ainda, é uma boa oportunidade de motivar a equipe. Pega lá seu vendedor, senta junto com ele, fala, cara, quais são as responsabilidades que você tem aqui? Vamos embora documentar isso aqui. O que você faz? E vai trocando essa ideia com o cara. Isso aí você está envolvendo a pessoa. E aí depois você fala, que a gente vai desenvolver esse trabalho aqui na empresa e eu quero que você construa isso junto comigo. E vai construindo com cada colaborador. Dá trabalho, mas você vai ver o tanto que isso vai melhorar a motivação da equipe, o engajamento da equipe. Então isso é bem importante. Com relação as perguntas, então acho agora importante pegar papel e caneta para poder pelo menos responder. Coloca o básico da pergunta ali para entender o que é e responder para você saber em que momento você está da sua empresa com relação à perspectiva. E se precisar, a pessoa pode ir pausando, né? Ela está ouvindo ali no Spotify, a gente faz a pergunta, dá um pause aí no que você está escutando, pensa, responde, aproveita isso para fazer realmente esse diagnóstico. Acho que é um presente, digamos assim, e uma tarefa, né? Porque se a pessoa não pegou o papel e a caneta ainda na mão, talvez ela vai só ouvir e não vai pôr em prática, né? Às vezes você tá no carro agora dirigindo, né? Então depois você lembra que você tem que rever o podcast. Se tiver no carro, lembra ali. Você tem que ouvir de novo. Tem que rever ele. Então vamos lá. Primeiro ponto das perguntas é se a sua empresa ela investe em treinamento e desenvolvimento na equipe. Aí, como é que a gente vai fazer isso, Tomás? Para as pessoas entenderem. Coloca lá sim ou não. E aí depois você contabiliza quantos sim você tem, quantos não você tem. A empresa ela incentiva o desenvolvimento contínuo, a aprendizagem das novas habilidades para os colaboradores. E incentivar, além de incentivar, eu vejo que também a empresa ela pode fazer isso dentro da própria empresa, né? Incentivar também a dividir um custo com relação a isso, ou pagar algum custo, alguma coisa para o colaborador. Na sua empresa, você tem programas de mentoria para ajudar as pessoas a se desenvolverem? Seja em grupo, seja individual. Você tem esse tipo de trabalho na sua empresa? As pessoas, elas têm a oportunidade de contribuir com ideias e inovações? Esse ponto é importante. Porque muitas vezes, principalmente a gente fala muito da questão da mentalidade, né? Uma mentalidade um pouco mais atrasada, né? Que as pessoas às vezes dão uma ideia e
já leva um não, uma resposta mais grossa, mais estúpida e nada. Aí o empresário quer mudar a cultura da empresa dele, ele quer mudar a cultura da empresa dele, e ele era desse jeito. Meu amigo, para um colaborador chegar pro cara e querer dar uma ideia, ele vai ter que remar, viu? Ele vai ter que reconquistar aquele colaborador, ele vai ter que fazer um trabalho de ganhar a confiança daquela pessoa para ela poder chegar até ele e ver que ele mudou e ter a condição de dar uma ideia. Eu ouvi esses dias uma coisa assim, vai ter que tomar cuidado aí com essa parte de ficar incentivando muitas pessoas, porque elas vão começar a dar ideia, né? Aí como é que a gente vai fazer? Ué, como é que vai fazer? Não é isso que você quer, porque a pessoa tem ideia, que a pessoa inove, né? Eu falei, não, mas aí eu tenho que executar, vai dar trabalho? Eu falei, rapaz, homem, mas é pra isso que nós estamos aqui, é pra trabalhar, cara, é pra fazer o que tem que ser feito. A gente quer tanto... Uma coisa assim, né, cara? Você contrata as duas mãos, vai vir um cérebro junto, né, cara? Então exercite o cérebro, deixa as pessoas exercitar, pensar, porque senão, rapaz, não funciona. E essa daí eu estava presente, a ideia era inclusive uma ideia para aumentar as vendas. E o vendedor estava com uma ideia de fazer uma ação para aumentar as vendas. E que assim, a gente não pode garantir o tanto que ia aumentar, mas com certeza ia aumentar a ação, porque ali ia aumentar a prospecção, então provavelmente ia ter mais clientes. Mas é sobre, sabe, Felipe, que eu vejo assim, ó, que a gente tem que entender, né, esse momento novo que a gente vive, né? Quando a gente fala assim de novas gerações, né? Aí uns falam, a geração mais fraca, mais mimizenta, mais isso, mais aquilo. Cara, teve um ponto que eu concordava com isso. Teve um momento que eu concordava com isso, tá? Hoje eu já vejo que isso é desculpa de quem não quer se adaptar a um novo momento, entende? Que nem você pega aqueles o povo lá, os 40, 50, né? Mas até nós no 30. Porque na minha época a gente jogava bolinha de gude. E falando aqui, agora as crianças estão só no videogame. Meu amigo, os tempos são outros. Será que se você tivesse videogame, quando você jogava bolinha de gude, você ia estar jogando bolinha de gude, você ia estar jogando videogame? Então, os tempos mudaram, a realidade mudou. E se a gente não entender que essas pessoas que estão nas empresas hoje, elas querem participar, elas querem dar ideia, elas querem fazer parte do que você falou. Vamos montar um planejamento, vamos construir isso aqui junto, vamos dar uma ideia junto. Cara, o empresário que quiser hoje, eu vejo, sabe, Felipe? E uma coisa que eu acho até estranho isso, cara. Porque olha só, uma coisa que a gente ganha quando uma pessoa dá ideia, de certa maneira, se a gente fizer a nossa parte, um comprometimento dessa pessoa com aquilo. Porque se chegar a pessoa e chegar assim, ó, dá uma ideia. Você fala, cara, legal a tua ideia, você ajuda a fazer? Opa, ajudo. Pô, cara, você ganhou um braço a mais ali para fazer as coisas. O problema é quando a gente, empresário, quer centralizar a ideia, a decisão, a execução, o jeito certinho de fazer. Aí, claro, se você... Não, dá ideia, mas eu vou crivar a tua ideia, eu vou ver bem certinho, vou organizar tudo, daí eu deixo você fazer, tá? Aí sim, só vai dar trabalho mesmo. Entende? Agora, você pegar essa ideia, falar, cara, e aí, vamos fazer um piloto? Como é que você faria isso? Gostei da tua ideia. Como é que você faria isso? Pô, é outra forma de ler, né, Felipe? E tem uns que pegam a ideia depois e ainda valida como dele, né? Que é complicado. Que é pior ainda. E muitas vezes nem valoriza a ideia que as pessoas dão, né? O cara tem tanta necessidade de se autoafirmar que ele fica costurando a ideia das pessoas até ele achar um jeito, cara, que tal a gente fazer tal coisa? E aquilo era exatamente a essência da ideia que a pessoa trouxe, né? Exatamente. Agora tem um adendo aqui que eu acho importante, que a gente está falando da parte da perspectiva de aprendizado e crescimento. Mas eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, Tomás, que eu vejo que é muito importante antes da gente dar sequência na avaliação, que é o seguinte: o empresário, ele é o espelho dentro da empresa, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, vamos fazer uma pausa nisso aqui, mas tá relacionado com isso aqui, tá? Tem a ver. Continua o diagnóstico. Tem a ver com o diagnóstico. Só não tá a pergunta aqui, mas ela tem a ver com o diagnóstico. Empresário, meu amigo, empreendedor, você precisa capacitar os seus colaboradores. E você precisa se capacitar também. Então vamos lá. Qual foi o último livro que você leu? Quando que foi? Você leu? Qual foi o último curso que você fez? Você colocou ele em prática? Qual foi o último evento que você participou? Qual foi a última feira que você foi? Para poder perceber as atualizações, as tecnologias. Porque, meu amigo, você também precisa. E uma coisa, e para ver também que o que eu aprendo num curso e eu começo a colocar em prática na minha empresa, eu vejo que isso tem um tempo.
para as coisas acontecerem. Porque muitas vezes, Tomás, os empresários eles querem um trabalho com as pessoas e quer o resultado para amanhã. Uma empresa que tem 30 anos com uma cultura negativa e o cara quer mudar para uma cultura positiva em 1 ano. Meu amigo, não vai. Ele vai começar a ter algumas pinceladas de melhorias ali. Mas para chegar no nível que ele estava esperando, precisa de alguns anos também de transformação, né? Então isso é importante. Não queira o imediatismo. Planejamento estratégico requer paciência. Aprendizado e crescimento requerem paciência, tá? Paciência. E investimento. Precisa investir também na equipe. Mas o resultado, ele pode vir a médio e longo prazo, ele é bem positivo para a empresa. Ô, Felipe, até quando você fazer essas perguntas, né? Já imaginei na edição aquela música tensa, sabe? Tum, 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 tum. Aí você vai fazendo aquelas perguntas que o cara assim, meu Deus, eu não tô fazendo nada disso, né? Fazendo nada disso. E uma coisa, né, Felipe, que a gente escuta, né? Você tá lá fazendo treinamento, capacitação, desenvolvimento das pessoas, fazendo avaliação. Daí existe aquela dúvida, mas será que isso vai dar certo? Olha, eu nunca vi, por exemplo, você treinar, capacitar, melhorar, desenvolver, conscientizar e dar errado. Quem quer, né? Exatamente. Quem quer. Mas olha que importante, Que Felipe. dá certo também, porque você sabe quem não quer. Exatamente. Eu vejo hoje, Felipe, que não tem como dar errado. Simplesmente não tem como dar errado. Por quê? Não tem. Se as pessoas que querem... Ontem eu estava, inclusive, falando com um cliente nosso sobre isso. Ele fez um processo, gostou, melhorou, deu certo para ele. Aí a gente vai olhar outras pessoas que estão performando na empresa. Estão fazendo, estão cumprindo, estão gostando. Outras que não estão performando na empresa. Estão fazendo de qualquer jeito, não estão gostando, acho que não precisa mais. Que coincidência! Que coincidência é essa? Entende? Ou seja, não tem como dar errado. Por quê, Felipe? Se a pessoa não gostar, achar que tá demais, achar que não sei o que, achar que sei lá, você vai ver que o resultado dela não vai, não performa igual, e a probabilidade dessa pessoa sair, graças a Deus, vai acontecer. Entendeu? Por quê? Porque ela não quer se desenvolver, ela quer ficar no comodismo. E aí, Felipe, é tão mais fácil de escolher o que a gente quer do nosso lado, porque o empreendedor, cara, a gente sabe disso na prática. Fazer uma empresa não é fácil. Fazer uma empresa se desenvolver não é fácil. Crescer uma empresa não é fácil. O cara tem que ser o X-Men para conseguir fazer isso daí. Aí, ele tem que querer do lado dele pessoas que são assim, que são X-Men também, porque senão, cara, o cara fica ali carregando um monte de peso morto, Felipe. E essa é uma realidade, né, cara? Fiquei brabo agora. Porque eu vou ter que mandar embora, eu vou ter que contratar de novo. Meu amigo, mas você vai mandar embora quem não presta e vai contratar quem presta. Para sua empresa, quem quer crescer, quem quer treinar, quem quer se desenvolver. E daquilo que eu falei, por exemplo, que eu vejo também, Tomás, porque eu gosto de falar essas coisas, porque as pessoas acham que motivação é um negócio que eu tenho que pegar aqui e tal. Se eu sou um empresário, empreendedor, eu chego na minha empresa com um livro na mão, que eu tô lendo um livro, e aí eu tô conversando com um colaborador meu, o cara fala alguma coisa, eu vou, cara, eu tô lendo um livro que fala isso aí, cara, muito legal, fala isso e tal, e tal, e tal. O colaborador começa a ver que o cara não tá parado, ele tá estudando. Ou então, galera, é o seguinte, ó, semana que vem eu vou ficar 3 dias fora da empresa porque eu vou fazer uma capacitação, vou fazer um curso, porque eu também preciso me capacitar. Vou lá na imersão Plano A. Exemplo que o cara tá dando, vou lá na imersão Plano A em janeiro, dia 19, 20. Então que é quinta e sexta. Então sábado, vocês vão tocar a empresa aí que eu vou precisar fazer lá para trazer coisas novas para nós. Olha a importância disso. Galera, é o seguinte, tem uma feira, tal dia, eu vou levar 3 pessoas. Então nós vamos fazer aqui um esquema, o vendedor que vender mais vai comigo. Aí sabe, aí começa, isso gera motivação na galera. E aí leva a galera pra feira. Galera, tem um evento que vai acontecer gratuito, não sei o que, vamos lá. Quem anima de ir comigo? Depois a gente vai comer uma pizza e tal. Cara, isso é motivação, meu amigo. Isso é engajamento. Sabe? Não tem uma fórmula mágica pro cara. É dia a dia, cara. É a lida. E é o cara sendo um exemplo, mostrando que ele se capacita, ele busca se desenvolver, ele busca ler um livro, ele busca, sabe, fazer treinamento, fazer curso. Isso é muito importante, e isso, cara. Felipe, isso gera totalmente assim, um ambiente energizado nas empresas. Porque aí você chega numa empresa, cara, chega a dar um ruim, cara, chega a dar sono. Chega na empresa, você começa a bocejar, você vai dar a mão para as pessoas assim, oi, entende? Cara, principalmente essa área comercial, por exemplo, cara, é uma área que os caras têm que estar num nível altíssimo de energia. Mas eu falo área comercial como exemplo. Agora, a empresa, cara, você tem que chegar numa empresa, quando você abre a porta, assim, você olha, a luz tá clara, o ambiente tá vivo, as pessoas estão, sabe,
motivadas, felizes, cara, porque senão você não consegue, cara, já é difícil o suficiente, não precisa ser ruim o ambiente ainda, né? E tudo isso que a gente tá falando dá trabalho sim, claro que dá trabalho, mas dá trabalho de uma forma assim de você construir também algo bom dentro do negócio. Cara, você olha algumas empresas assim que tem uma energia forte, cara. Você tem vontade de ficar dentro da empresa. Tem outras que você não vê a hora, cara, a reunião começa a dar tipo 11 horas, fala, tá acabando, graças a Deus. Entendeu? Isso não é legal. Infelizmente é uma realidade mesmo. E aí, Felipe, olha só, um ponto que tem aqui, eu vejo que é fundamental para o empresário se ligar aí. Na empresa, há planos de carreira e desenvolvimento de lideranças? As pessoas estão visualizando um futuro, Felipe? É isso aí, cara. Eu falar por mim, tá? Algumas experiências que eu já tive quando eu trabalhei em outras empresas, né? De chegar num lugar que eu não sei pra onde eu vou, entendeu? De chegar num lugar que eu não sei pra onde a empresa vai. Isso, pra mim, tá? Me desmotiva muito, 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 muito. Somos dois. Então eu já saí de empresa por conta disso, já deixei de entrar em empresa por conta disso. Então eu vejo que ter um plano de carreira, você tá dando um norte, você tá dando um horizonte pra pessoa falar assim, opa, esse lugar aqui é um lugar que eu tenho condição de crescer. Só depende de mim. E a pessoa começa a ter motivação, aí já começa a apresentar sinais, você fala, esse cara aqui tem um perfil legal de liderança, cara. Ele nem tá ocupando uma função de líder, mas ele tem uma boa condição de liderar as pessoas. Vou ficar de olho nele, vou fazer uma capacitação, um treinamento de liderança com esse cara aqui. Aí de repente vai lá, pá, quer te colocar num cargo de líder, subir o cargo da pessoa. Ou também já ter aquela estrutura para a pessoa ir se preparando. E por isso que entra importância, que a gente falou lá no início do podcast, a parte de indicadores. Para acompanhar como é que aquele colaborador O desenvolvimento, né? Plano de desenvolvimento individual, por exemplo, é um grande indicador para isso. E você falou isso daí, eu sou da mesma forma, e nós nem somos geração Z. Já estamos longe da geração Z, na verdade. Mas só pra você ver assim que a gente, de certa forma, é assim. Eu vejo que tem muita gente que é acomodada e que tanto faz. Esses daí é muito bom eu conhecer eles logo, porque eu não quero junto das minhas coisas. Eu quero pessoas que querem realmente ir pra frente. Que mais, Felipe? A empresa, ela incentiva a resolução de problemas e tomada de decisões autônomas. É o que a gente costuma falar, Tomás, de autonomia com responsabilidade. Só tem autonomia para resolver problemas. Isso é uma coisa que eu vejo importante. Uma forma de incentivar simples. Bem simples. Um colaborador, eu estou no nível de liderança dentro da empresa. Acontece aqui, né? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa chega e traz uma demanda de um problema para mim. Uma forma de incentivar é você falar para a pessoa, se você estivesse no meu lugar, como é que você faria? Como é que você resolveria esse problema? Aí a pessoa fala, tá, me dá mais uma opção. O que você está fazendo? Você está gerando reflexão. Você está fazendo a pessoa pensar antes de querer a resposta pronta. Então fazer esse trabalho, que é aqui que você falou, você contratou 2 braços e um cérebro. A pessoa precisa pensar, né? E aí você começa a incentivar as pessoas. Até que chegar ao ponto que se a pessoa levava 10 problemas para você por dia, ela vai começar a levar 5. E esses 5 já com saída. Daí a pouco ela começa a levar 3, daí a pouco ela não tá levando nenhum mais, ela tá resolvendo tudo. Isso é incentivo, isso gera motivação, isso gera engajamento. Você mostra que a opinião da pessoa é importante para você. Aí tem que ter a forma de falar, tá? De se comunicar, tem a ver com feedback também, né? Uhum. A sua empresa ela consegue medir regularmente o engajamento e a satisfação da equipe? Outro ponto importante, que a gente tem as pesquisas de clima, né? Clima organizacional. Cara, isso é muito importante. Porque, meu amigo, a empresa é minha. Eu quero saber como é que tá o clima aqui dentro. Tá bom? Tá ruim? Por que tá ruim? O que tá acontecendo? Bota a galera pra falar. E pela percepção das pessoas, né? Percepção da equipe, Porque não é a minha percepção. Não é a minha percepção. Não, mas aqui é tudo legal, as pessoas gostam de trabalhar, tudo muito motivado, tudo bacana. Pra quem? Pra você? Que manda e caga na cabeça de todo mundo? Entende? Dá as costas, começa a fofocaiada, né? Entende? E dá as costas, começa a fofocaiada, ou para as pessoas que às vezes estão se sentindo, sabe assim, não motivadas, ou oprimidas, ou qualquer outra coisa, ou estão procurando outra oportunidade. Entende? Exatamente. O que mais, Felipe? A equipe ela tem recursos
e ferramentas que vão auxiliar em seu desenvolvimento. Porque o empresário ele incentiva, mas é importante ele dar também o recurso, ele dá a ferramenta A que a condição de pessoa fazer, né? precisa, a condição que ela precisa para poder se desenvolver, né? E ainda tem cara, é para rir, tá? Não tem jeito. Tem ainda um colaborador que ele fala assim: nossa, eu investi 6 meses nesse cara aqui, o cara tá saindo da empresa. Pô, vou ter que investir de novo. Por que ele tá saindo? Ah, porque não tá batendo as metas, não sei o que. Meu amigo, que bom que ele tá saindo. Que foi só 6 meses que você investiu, não foi 5 anos. Cara, Porque tem lugar que o cara fica 10 anos investindo na pessoa eu tive esses dias uma e situação a que, pessoa... Felipe, muito engraçado. O cliente falou assim, né? Não, mas a gente tá treinando e não resolve. Aí a pessoa acaba saindo, mesmo que você tá falando. Eu falei, claro, treinamento é seleção. Com Aí ele certeza. falou assim, como assim? Eu falei, você treina também para selecionar. Ele falou, não entendi. Eu falei, quando você tá treinando alguém e essa pessoa não tá se desenvolvendo, não tá querendo se desenvolver, você manda embora. Ah, entendi. Então o treinamento serve para isso também? Eu falei, é claro. Com certeza. É claro, porque Separar o joio do trigo. é um corte natural, porque se as pessoas que estão ali não estão melhorando, ou você está treinando, a pessoa não sai, e não resolve, e não muda, e não transforma, uai, você está treinando para quê? Aí realmente, eu treino, não resolve. Resolve, demite que resolve. Ué, mas eu estou treinando para não demitir. Não, você está treinando também para demitir. Bom, esse episódio virou assim agora, né? Demite. Mas faz parte. Mas é real, cara, porque o povo tem medo disso, cara. Ô, Maurício, passa no RH depois, hein? Mas só pra você ganhar um aumento, cara. Você é um cara bom. Ah, viu só? Mais um, Felipe. Vamos lá. Mas isso aí, gente, que a gente tá falando, é porque a gente tá apontando alguns desafios, né? Então, Claro. por isso a gente tá falando isso. Que realmente são ferramentas que a gente tem para poder mensurar o desempenho das pessoas. Se eu estou investindo naquela pessoa, aquela pessoa não está se desempenhando, promove o mercado de trabalho, é mais fácil. Traz uma outra que está mais animada, que quer se desenvolver, que quer aprender, que quer crescer. Porque fica umas que fica... Porque tem uma expressão que um amigo meu usa muito, remando para trás. É excelente isso aí. A pessoa está remando para trás. Ô, Felipe, você vê como tudo é uma questão de ponto de vista e pode ser positivo, né? Você acabou de falar. Promove pro mercado de trabalho. Pois é. Tudo é uma promoção. Você não precisa Tudo é demitir uma ninguém, não. positiva, Pronto, né? tô te retirando minha palavra aqui, entendeu? Tá, vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado, que tem cliente que fica me chamando de... Como é que é? Autoritário. Mas, homem, mas é verdade, né, cara? Fazer o quê? Que foi o que a gente falou no início, né, Tomás? Tem muitos empresários que eles acabam se tornando refém dos colaboradores, sabe? Aí fica a pessoa ela é mediana, ela é mediana ali e tal. Não, eu prefiro ficar com ela ali do que ter problema. Aí fica aquele encosto na empresa lá, disseminando fofoca na empresa. Ah, mas ela tá fazendo a meta. Tá, cara, contrata uma outra que pode fazer muito mais do que a meta e pode te auxiliar, motivar a equipe. Aí fica lá. E se fizer pelo menos a meta, a gente até dá um desconto, né? Porque o problema é que muitas vezes nem a Não, meta cumpre, né? faz. E assim, ó. Eu fui gente boa agora. E também assim, né, Felipe? Ó, cara, a gente tá dando uma ideia e falando como é que a gente acredita, né? Agora, você não quer fazer, não faz, porque cada um tem a equipe que merece. Entende? Cada um tem os resultados que merece, cada um alcança o que merece. Então a gente tá achando uma maneira aqui. Eu sou uma pessoa que eu busco merecer mais. Okay? Nem sempre eu consigo, mas eu busco. E às vezes eu acerto. Entra aquilo que a gente fala, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Então, se o colaborador não está batendo a meta, a culpa é sua, empresário. É sua, porque você poderia estar fazendo outras coisas, ou até tirando aquela pessoa de lá. Se o time está desengajado, a culpa é sua. A culpa é sua. Se o time é nota 5, a culpa é sua. É tudo culpa sua. Sabe por quê? Mesmo que a culpa não for, Felipe, a responsabilidade vai ser. Entende? Porque se a empresa falir, quebrar, quem vai ficar com o nome sujo é você, quem vai ficar sem sustento é você. Então não adianta. Se não assumir isso logo, se não responsabilizar logo, só sofre mais. Que é o seguinte, a gente fala de responsabilidade, fica mais leve, né? Mas claro. É culpa mesmo. É culpa, entendeu? Eu não fico necessidade, eu vou ficar falando de responsabilidade que é mais levinho pro cara. Não, é culpa, meu amigo, é culpa. Mas é uma culpa dentro da responsabilidade. Né? Mas é importante, a gente gosta muito de usar essa máxima aí, que foi nesse ano de 2023, ela foi para nós assim o jargão da nossa equipe, né? A culpa é sua, você coloca quem quiser. Não, senhor, a culpa é sua, você trata de ter autorresponsabilidade e resolver o que precisa ser resolvido. Tá, vamos lá. A empresa ela promove uma cultura de feedback regular entre os colaboradores. É uma cultura de feedback. Não é uma cultura de xingamento e de tratar de qualquer jeito.
De feedback. De feedback. É feedback, é usar uma técnica estruturada, uma comunicação estruturada, assertiva entre as pessoas. É diferente. E é importante. Isso aqui é, cara, comunicação. É a base. Não tem condição, né? E a empresa possui um processo eficaz para gerenciar e resolver conflitos. Outro ponto importante. Aqui a gente pode falar de código de conduta dentro da empresa. Sua empresa tem um código de conduta? Isso é algo importante para as pessoas elas terem uma... E a gestão de conflitos também. Porque, cara, a gente já rodou em algumas empresas, a gente já viu situações assim de pessoas dentro da empresa quase sair na porrada, meu amigo. E vai ter conflito, porque as pessoas são diferentes, né, Felipe? Então é importante Saber gerenciar. Desenvolver inteligência emocional para que os conflitos sejam cada vez mais espaçados ou cada vez mais maneiros, né? Mas a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e vai acontecer em algum momento um conflito de ideias, de interesses e de objetivos. Com certeza, né? a gente tá lidando com pessoas. E ainda que se tiver, às vezes, um conflito, porque os dois querem cumprir o que a empresa está querendo, ainda que tá tudo bem, um conflito que você vai administrar com uma pauta positiva, digamos assim, né? O problema é que muitas vezes entre os interesses pessoais e tipo assim, os defender, ou defendendo o meu lado, defendendo o seu lado, não, estamos defendendo a empresa, cara, deixa quebrar o pau, entendeu? Quebra o pau, vamos defender a empresa, vamos achar um jeito melhor de resolver, tá tudo certo. Mas tem que ter a técnica Um jeito de fazer, para né? resolver o conflito, né? Esse aqui, meu amigo empresário, você tem que ficar assim de olho mesmo. A empresa possui um processo, eu estou falando de processo, é algo que tem que estar documentado para prevenir e lidar com fofocas. Porque, olha, é uma coisa que é muito comum dentro das empresas e mina a energia das pessoas, atrapalha a cultura, gera uma cultura desmotivada, uma cultura negativa, detona com a produtividade das pessoas. Drena. Então, isso é importante ter um olhar para isso. E a cultura da empresa, ela valoriza o aprendizado e o crescimento constante. Você tem essa cultura de valorizar? O empresário chega para você e às vezes quer fazer um curso, você vai lá, incentiva, ajuda, paga uma parte ou paga tudo. Aqui também tem 2 pontos, sabe? Porque tem uma pergunta que aqui no começo, a empresa incentiva o aprendizado, é uma coisa. A empresa valoriza o aprendizado, que é justamente outra coisa. Ou seja, você foi lá, incentivou, a pessoa aprendeu, se desenvolveu e tal. Aí você está valorizando isso? Ou seja, a pessoa está tendo mais oportunidade, ela foi promovida, ela está ganhando mais. Está sendo reconhecida. Está sendo reconhecida. Como é que está esse desenvolvimento, né? E aqui, Felipe, aquilo que você falou, aqui são perguntas, né? Para você colocar ali um sim ou não, soma ali depois e faz uma média. Porque às vezes mesmo tendo sim aqui, você vai perceber oportunidades de melhoria, oportunidades para ser feito. E aqui a gente fez algumas brincadeiras, algumas piadas, alguma forma assim de descontrair um pouco. E a gente aqui, no plano empresarial, a gente gosta muito de pessoas, graças a Deus. Entende? A gente lida com pessoas no dia a dia, na nossa equipe, na equipe de clientes, a gente mentora empresários, mentora pessoas, são pessoas, a gente tem pessoas que nos acompanham também, que a gente se aconselha, e eu vejo que isso é uma troca de energias assim, muito importante, que a gente está buscando um processo de evolução, né? E a gente está falando de um tema aqui, que é um tema de quem quer se desenvolver, de quem quer evoluir. Então eu acho que isso tem que ser para isso acontecer, a conversa tem que ser franca, tem que ser clara, tem que ser verdadeira, tem que ter disposição, tem que ter autorreconhecimento, autorresponsabilidade, para a gente fazer o que precisa ser feito, né? E sabe isso aqui, meus amigos, olha só, é uma oportunidade que eu vejo, sabe? Uma oportunidade da gente poder se corrigir, melhorar, ter um ambiente melhor, mais feliz, mais desenvolvido, com pessoas motivadas, com pessoas felizes, e a gente vê as empresas prosperando. Nós, enquanto empresários, Felipe, eu vejo que a gente tem assim, ó, a capacidade de mover as coisas, a capacidade de mobilizar uma sociedade, a capacidade de transformar uma sociedade, entende? E a gente precisa ter pessoas ao nosso lado que queiram isso de alguma forma, dentro de uma determinada perspectiva. A gente não precisa mudar o mundo, a gente pode mudar o nosso mundo, a nossa realidade, a nossa empresa, e ter uma vida mais leve. Eu vejo, sabe por quê, Felipe? Eu vejo assim, ó, muito empresário solitário, entende? Muito empresário deprimido, entende? Muito empresário desgostoso, sobrecarregado, entende? E muitas vezes fazendo tudo isso, sabe por quê? Por medo de desagradar, entende? Por medo de fazer o que tem que ser feito, por medo de sair da zona de conforto, entende? E fica pagando um preço muito mais alto do que o preço do desenvolvimento, entende? O preço de se corrigir, o preço de evoluir. Então a gente tem que escolher as lutas que a gente vai lutar, a gente tem que escolher aquilo que a gente quer fazer na nossa vida, pra gente não acabar ficando refém das coisas, né? A gente ser autor,
né? A gente ser o agente do que precisa ser feito e não a vítima do que está acontecendo, entende? A gente poder tomar o leme do processo e fazer o que tem que ser feito. Até porque vítima não vai para frente, Não vai fica para parada, frente, né? vai ficar parado. E aquilo que a gente falou, por isso que a gente usa muito também essa expressão de culpa, porque a culpa ela tem a ver com isso, com a vitimização, Com a e ela vitimização. paralisa. E aí a autorresponsabilidade, ela gera movimento. É como se a gente estivesse falando, a culpa, o vitimismo é uma mentalidade fixa, aquela mentalidade estagnada, que não quer crescer, não quer desenvolver. Aí quando a gente fala da autorresponsabilidade, a gente está falando de ação, de movimento, a gente está falando de uma mentalidade de crescimento. Exatamente. É diferente. E por isso que a gente fala essas coisas de mentalidade, porque eu vejo que isso é importante pro empresário também. E esses assuntos que a gente trouxe aqui, a gente está falando de pessoas. A empresa são pessoas, né? E tem pessoas e pessoas, e a gente vai ter que ir fazendo um processo natural para ir conduzindo a empresa com as pessoas que querem estar nesse barco com a gente, né? Então é importante ter esse conhecimento e ter esse assunto e se envolver e aprender a respeito disso para a empresa prosperar também. É isso aí. E lembrando que essa aqui é uma das 4 perspectivas principais do planejamento estratégico. Na imersão Plano A, a gente trabalha com todas as perspectivas e com muito mais. E no dia 19 e 20 de janeiro de 2024 tem mais uma turma da imersão Plano A. Se você está ouvindo esse podcast antes dessa data, 19 e 20 de janeiro de 2024, acabou de cair minha caneta, você pode se inscrever nessa turma. Se você está ouvindo depois, acesse lá planoemprersão.planoempresarial.net e se inscreva em uma próxima turma. E se esse episódio aqui fez sentido para você, fez sentido para alguém que você sabe que está precisando ouvir disso, está sabendo de alguma coisa, de algum amigo empreendedor que está sofrendo com pessoas, compartilha. Coloca no grupo dos seus amigos aí, compartilha na sua rede de contatos e a gente está em todas as redes sociais. Plano Empresarial no Instagram, no Facebook, no TikTok, Tomás Morgante no Instagram, sou Felipe Machado no Instagram também. A gente está ali gerando conteúdo, trazendo debates, ideias e questionamentos para a gente poder se desenvolver. Felipeira, encerramos aqui com chave de ouro o episódio 14 do PlanoCast. Já chegamos no 14, meu brother. Olha só quantos episódios já foram e quantos virão pela frente. Você que está acompanhando a gente aqui, ó, aqui no PlanoCast, a gente traz a nossa metodologia. Vem acompanhando a gente. Se você não se sentir ainda pronto para a imersão Plano A, vem acompanhando a gente por aqui e aos poucos você vai pegando esse conhecimento, vai transformando a sua empresa e vai principalmente transformando a sua mentalidade. Então, muito grato a você que esteve ouvindo a gente aqui por 1 hora e 20 minutos quase, e a gente está junto para fazer esse trabalho e fazer as coisas acontecerem. Muito grato, Felipeira. Valeu, é isso aí. Até o próximo. Grande abraço para vocês. Valeu, galera.